pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre informação, como a gente pode usar sistemas quânticos para transmitir informação, tanto informação clássica quanto informação quântica. Nessa aula a gente vai introduzir algumas das ferramentas que a gente vai precisar para falar da transmissão de informação entre duas partes. E essas ferramentas, elas estão bem explicadas no capítulo 9 e no capítulo 11 do Nielsen Schwang, que são os capítulos que são a bibliografia da aula de hoje. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre entropias e distâncias. As entropias servem como uma ferramenta matemática para a gente quantificar a informação e as distâncias servem para a gente distinguir entre duas variáveis aleatórias ou dois estados quânticos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente vai introduzir essas ferramentas que vão permitir depois a gente fazer uma análise sobre como a gente pode usar sistemas físicos para transmitir informação. Bom, então a gente vai começar falando dessas ferramentas em teoria da informação clássica, então não vai ter nada de sistema quântico nem evolução quântica por enquanto. E o que vai representar para a gente o sistema físico, a descrição que a gente vai dar para o sistema que transmite a informação é uma variável aleatória que tem uma certa distribuição de probabilidade em um certo espaço amostral. Então, cada xzinho desse aqui é um elemento em um espaço amostral e eu tenho uma probabilidade desse xzinho acontecer se eu faço uma realização dessa variável aleatória x. Okay? Aqui eu vou pensar sempre que esses espaços amostrais são finitos, isso não é necessário, mas no nosso caso aqui a gente vai fazer essa simplificação. Bom, então vamos falar primeiro de entropias. A entropia da variável aleatória x é calculada dessa forma aqui. Aqui deveria ser log, tá? Aqui tá errado. Log na base 2, então não é ln. Eu poderia definir como sendo ln, teria as mesmas propriedades, mas o log na base 2 é útil, especialmente quando a gente fala de informações codificadas em bits. Tá? E essa entropia, ela pode ser interpretada de duas formas. A primeira é que ela mede a incerteza sobre x antes que ela seja medida. Então, por exemplo, se x tem uma distribuição de probabilidade determinística, ou seja, se uma das respostas acontece com probabilidade 1 e as outras respostas têm probabilidade 0, então a entropia dessa variável aleatória x é 0. Enquanto que se x tiver uma distribuição uniforme, eu tenho a mesma probabilidade para todas as respostas, a entropia dessa variável aleatória é máxima. Tá? Ou então eu posso interpretar a entropia como sendo uma maneira de quantificar o quanto eu aprendo sobre x depois que ela é medida. Então, de novo, se eu tenho uma variável aleatória para o qual eu sei qual vai ser a resposta, que eu tenho probabilidade 1 para essa resposta, eu não aprendo nada que eu já não sabia antes se eu fizer uma realização dessa variável aleatória, porque eu já sabia que a resposta seria aquela. Enquanto que se eu tenho uma variável aleatória com distribuição uniforme, se todas as respostas têm a mesma probabilidade, eu não sei absolutamente nada sobre o valor de x antes de realizar uma medição de x. Então, eu aprendo muito se eu fizer uma realização de x. Bom, então essa entropia é sempre positiva. E o máximo, aqui de novo deveria ser log 2, tá? Para a definição que eu preciso aqui, log 2 de d, em que esse d aqui é o tamanho do espaço amostral. Aqui eu estou supondo finito aqui, ok? Beleza. Então aqui eu tenho um exemplo. Então eu estou pensando em uma variável aleatória em um espaço amostral que tem dois elementos. Então eu estou pensando aqui na distribuição de probabilidade como P e 1 menos P. Então isso aqui é a entropia de x como função de P, tá?
E aqui a gente vê que aqui é P igual a 0, aqui é P igual a 1, aqui é P igual a meio, e aqui o máximo é igual a 1. Então, a gente vê que quando P é 1 ou 0, que correspondem às duas situações em que eu tenho certeza de qual que é a resposta da variável aleatória x, eu tenho entropia 0, e essa entropia aumenta e tem, à medida que o P aumenta entre 0 e meio, e ela tem seu valor máximo quando P é igual a meio, que corresponde à situação em que eu tenho distribuição uniforme, meio de probabilidade para cada resposta. Ok. A gente vai precisar também falar várias vezes da entropia conjunta, que é a entropia da distribuição de probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias x e y, ok? Essa entropia conjunta tem várias propriedades que vão ser úteis para a gente depois. Primeiro é a simetria, né? Tanto faz qual é a ordem em que x e y aparecem aqui. A subaditividade, que é a entropia conjunta, é menor do que a soma, menor ou igual à soma da entropia de x e a entropia de y, né? E a gente pode interpretar isso intuitivamente usando a relação da entropia com a incerteza. Então, a incerteza que eu tenho sobre x e y não pode ser maior do que a incerteza que eu tenho sobre x e a incerteza que eu tenho sobre y. E a entropia de x é menor ou igual à entropia conjunta de x com y. De novo, a gente pode interpretar isso intuitivamente assim. A incerteza que eu tenho sobre x não pode ser maior do que a incerteza que eu tenho sobre x e y ao mesmo tempo, tá? E vai valer a igualdade só quando o y for uma função de x, né? Então, de novo, com essa interpretação intuitiva, se aqui vale a igualdade, quer dizer que a incerteza que eu tenho sobre x é igual à incerteza que eu tenho sobre x e y ao mesmo tempo. Mas se essa incerteza é igual, quer dizer que ao incluir y aqui, eu não estou adicionando incerteza nenhuma. Então, se eu sei quem é x, eu vou saber também quem é y, porque eu não estou adicionando nenhuma incerteza ao incluir y nessa descrição aqui. Tá? Então, é isso que essa condição aqui significa. Se y é uma função de x, sempre que eu souber quem é x, eu sei também quem é y, e, portanto, eu não estou adicionando incerteza ao incluir y aqui. Ok. Uma outra ferramenta importante para a gente vai ser a entropia condicional. E a entropia condicional é uma maneira da gente responder a seguinte pergunta. Se eu sei qual é o valor da variável aleatória y, o quanto eu sei sobre a variável aleatória x? Tá? Então, a gente define a entropia condicional de x e y como sendo essa expressão aqui, tá? E a gente vai interpretar essa entropia condicional da seguinte forma. Vamos supor que eu sei qual é o valor de y. Isso pode me dar alguma informação sobre x. E aí eu posso reduzir a incerteza que eu tenho sobre x por causa do conhecimento que eu tenho sobre y. E a entropia condicional está medindo justamente isso, tá? Ok. Então, quais são as propriedades da entropia condicional? Então, ela é sempre positiva, é maior ou igual a zero. E ela vai ser zero se o y for igual ao f de x. Né? Então, aqui eu estou calculando a entropia condicional de y, dado que eu sei x. Tá? Então, valer a igualdade aqui, essa entropia ser zero, quer dizer que ao conhecer x, eu não tenho mais nenhuma incerteza sobre y. E isso vai acontecer quando y for uma função de x. Então, vale também uma propriedade que é muito útil, que a gente chama de regra da cadeia para a entropia condicional. Então, vamos supor que eu estou olhando para a entropia de várias variáveis aleatórias condicionado à variável aleatória y. Então, eu posso separar essa entropia condicional em vários termos que são escritos dessa forma, e isso é muitas vezes útil para a gente provar propriedades sobre os problemas que a gente vai considerar, ok? Bom, isso aqui é claro, a gente não precisa decorar nada disso, né? Eu estou enunciando essas propriedades e toda vez que a gente precisar delas,
a gente vai falar, eu vou enunciá-las de novo, ok? E por último, a gente vai definir a informação mútua de x e y, que mede, intuitivamente, representa o quanto de informação eu tenho em comum em x e y. Aí a informação mútua é definida dessa forma, ok? Então, as propriedades da informação mútua, ela é simétrica, apesar de que a gente pode ver aqui dessa expressão, tá? E ela é simétrica, ela é sempre positiva e vai valer a igualdade só se x e y forem independentes. O que isso quer dizer? Quando x e y são independentes, quer dizer que não existe nenhuma correlação entre x e y e, portanto, não existe nenhuma informação de x em y, nem nenhuma informação de y em x. Isso quer dizer serem independentes. E, portanto, não existe nenhuma informação que seja comum às duas variáveis aleatórias. E, por isso, essa informação mútua vai ser zero. Tá? A informação mútua é sempre menor do que a entropia de qualquer uma das variáveis aleatórias que aparece aqui e vai valer a igualdade só se uma for função da outra. Um tipo importante de processo é o que a gente chama de cadeias de Markov, que a gente vai considerar agora. E eu digo que uma sequência de variáveis aleatórias é uma cadeia de Markov se a probabilidade condicional de z condicionada a y em x é igual à probabilidade condicional de z condicionada somente a y. O que isso aqui significa? Bom, então, aqui a gente está capturando uma ideia de processo em que a variável aleatória y depende da variável x de alguma forma e a variável z depende da variável y de alguma forma. Então, essa setinha aqui está capturando a ideia de influência, né? O valor de x vai influenciar qual é o valor de y e o valor de y vai influenciar qual é o valor de z. Então, o que essa condição aqui significa é que não existe uma influência direta entre x e z. A x só pode influenciar indiretamente z através do valor de y. Então, se eu souber quem é y, não adianta eu saber x, eu não vou ganhar nenhuma informação adicional sobre a variável aleatória z. Eu não vou mudar a distribuição de probabilidade da variável z condicionando no valor de x, ok? Então, de certa forma, isso aqui modela um processo que não tem memória, né? O que acontece com z não tem memória do que aconteceu com x, só do que aconteceu com y no passo imediatamente anterior. E isso aqui tem a ver com aquele critério de divisibilidade que a gente viu quando a gente falou de mapas quânticos. Lembra que a gente falou de processos markovianos? A palavra, né, o nome Markov não está aqui à toa. Então, aquela condição de divisibilidade é a noção análoga para sistemas quânticos. Bom, então, para cadeias de Markov, vale algumas propriedades especiais. Então, a gente pode agora enunciar o que a gente chama de subaditividade forte, que é essa relação aqui entre essas entropias conjuntas. Isso aqui vale para qualquer trio de variáveis aleatórias x, y e z, mas vai valer a igualdade só se esse trio aqui, z, y, x, forma uma cadeia de Markov. Ok? E também vale uma propriedade importante que a gente vai ver análogo depois para sistemas quânticos, que é a desigualdade de processamento de dados, que diz que se x, y, z é uma cadeia de Markov, então a informação mútua de x e y, que é maior ou igual à informação mútua de x, é maior ou igual à informação mútua de x com z. Tá? Ou seja, quando eu olho para essa cadeia de Markov, ao chegar aqui em z, a informação que z carrega em comum com x é menor do que a informação que x carrega em comum com y, por causa do fato da gente não ter essa memória. Então, ao passar de x para z, eu estou no máximo perdendo informação sobre x e não ganhando. Tá? Bom,
Então, essa figurinha aqui é uma maneira intuitiva da gente entender todas essas definições. Então, a entropia de X e a entropia de Y pode ser vista como a informação que a gente ganha ao realizar X e Y. Tá? Então, esse conjunto aqui representa a informação que a gente ganha ao realizar X, esse conjunto aqui corresponde à informação que a gente ganha ao realizar Y. A informação mútua é a informação comum que a gente ganharia ao realizar X e ao realizar Y. A entropia de X condicionada a Y é a informação sobre X que eu não ganho ao saber qual é o valor de Y, e a informação mútua de Y, a entropia condicional de Y condicionada a X, é a informação que eu ganharia sobre Y, que eu não saberia se eu tivesse o valor de X, ok? Bom, então agora a gente fez um breve resumo sobre entropias, como elas aparecem na teoria de informação clássica. A gente vai falar agora rapidamente sobre distâncias, que são uma maneira quantitativa de distinguir duas distribuições de probabilidade. Tá? Então eu quero associar um número a esse par de distribuições de probabilidade, e eu quero que esse número me conte quão parecidas ou quão diferentes essas distribuições de probabilidade são. Bom, esse problema é complexo, não existe uma maneira única de fazer isso, então existem várias possibilidades, cada uma tem seu significado, suas vantagens e suas desvantagens. E eu vou falar aqui de três opções, tá? Que é as que aparecem com mais frequência quando a gente for falar de informação quântica. Então, a primeira delas é a entropia relativa, que é definida dessa forma aqui, ok? E essa entropia relativa é sempre maior ou igual a zero e vale a igualdade, então essa entropia relativa vai ser zero, se somente se as duas distribuições de probabilidade são iguais. Então, de certa forma, a entropia relativa vai quantificar para a gente quão parecidas ou quão diferentes são P e Q. De certa forma, uma medida de distância entre P e Q, apesar de não ser uma distância no sentido matemático, tá? Bom, então aqui nesse exemplo eu tenho P igual a distribuição uniforme em um espaço amostral com dois elementos e Q, P menos P, e aqui eu plotei a entropia relativa entre, então deixa eu chamar aqui de, eu já usei P aqui em cima, né? E aqui lambda menos lambda, com lambda entre 0 e 1. Então, aqui nesse gráfico, eu plotei a entropia entre P e Q, tá? Então, ela explode aqui ela diverge aqui em 0 e 1, e ela é mínima aqui em lambda igual a meio, né, vale 0, que é justamente quando P e Q são iguais, tá? Então, vou deixar para vocês como exercício vocês calcularem essa entropia aqui e ver que de fato isso diverge. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho de novo P e Q, só que agora eu plotei a entropia relativa entre Q e P, mudando a ordem. Então a gente vê que é bem diferente, tá? Então aqui eu tenho essa divergência, enquanto aqui não. E eu vou deixar de novo como um exercício para vocês calcularem qual é esse valor máximo aqui que acontece quando lambda é 0 ou quando lambda é 1. Bom, uma outra opção é a gente usar a distância do traço, que é definida dessa forma aqui, tá? E essa distância do traço, ela é uma distância, uma métrica, no sentido matemático da palavra de fato, né? Então, a gente chama uma certa quantidade de distância ou de métrica se satisfaz essas três condições. Simetria, ela tem que ser sempre positiva e só pode, aqui era para ser igual, tá? Então, isso aqui tá errado. E ela só é igual a zero quando P é igual a Q, e vale a desigualdade triangular. Então,
Para o caso da distância do traço, essas condições são verdadeiras, então D é de fato uma distância. Para o caso da entropia relativa, ele não satisfaz essas condições, ela não satisfaz nem a simetria. Então, ela não é uma distância no sentido matemático da palavra, mas como ela é uma maneira quantitativa de distinguir entre duas distribuições de probabilidade, em geral a gente diz que é uma distância, mas tem que tomar cuidado com o significado dessa palavra aí, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, e é a distância do traço entre P e Q como função de lambda, em que P, de novo, é meio, meio, e Q é lambda 1 menos lambda. Então, a gente vê que eu tenho o valor máximo aqui nas extremidades, quando lambda é 0 ou 1, e o valor mínimo aqui, quando o lambda é meio, que é justamente o caso em que P e Q são iguais, então a distância do traço é 0. E uma outra quantidade que a gente vai usar é o que a gente chama de fidelidade, que também não é uma distância no sentido matemático da palavra. E aqui eu plotei a fidelidade entre P e Q, de novo, para P igual a meio, meio, e Q igual a lambda 1 menos lambda. Bom, então aqui tem uma diferença importante entre a fidelidade e as outras duas que a gente viu anteriormente, é que a distância do traço, assim como a entropia relativa, elas são próximas de zero se P e Q são parecidas e vão crescendo à medida que P e Q ficam diferentes, né, de certa forma. A fidelidade é o contrário. Se P e Q são iguais, ela se aproxima do máximo. Vou deixar como exercício para vocês calcular qual é esse máximo. Ela vai crescer se P e Q são iguais. E ela vai para próximo de zero se P e Q são bem diferentes. Então, o comportamento é o contrário. Então, aqui a gente vê que eu tenho um valor mínimo da fidelidade quando lambda é 0 ou 1. E esse valor atinge o máximo aqui quando lambda é meio, que é justamente quando P e Q são iguais. E eu vou deixar como exercício para vocês calcularem quem são esses mínimos e esse máximo aqui para fidelidade nesse caso, nesse exemplo específico.